noite, estamos voltando. O povo brasileiro estava com saudade e essa semana voltou o programa que todo mundo gosta. Big Brother. Big Brother voltou segunda-feira. Não, tô brincando. Futebol Rústico voltou aí. Pra quem acabou de entrar, caiu aí agora, que programa é esse? Esse é o Futebol Rústico toda quarta-feira, sempre às 8 horas, certo? Você ainda não é inscrito no canal, então você vai se inscrever no canal, vai estar passando aqui embaixo, adoro fazer isso, vai estar passando aqui embaixo, então você se inscreva no canal, você vai ativar o sininho para avisar quando tem vídeo novo no canal, certo? E vai dar o like para fortalecer. Você vai lá no canal de cortes Futebol Rústico, mesmo esquema, vai se inscrever, vai dar o like em todos os vídeos e também vai ativar o sininho para avisar quando tem vídeo novo no canal. Redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Feliz da vida, tava com saudade de vocês. E feliz ano novo, Ronaldo! E aí, Joaquim, tudo bem contigo? Tudo bem. Estamos aí para uma temporada 2023. Bom, dia 18 é sempre válido, é? Um ano abençoado para todos nós, Lógico. do futebol rústico, para os nossos convidados, para você que está aí nos assistindo. E vou dizer uma coisa aí, Joaquim. A resenha hoje vai ser, além de ser top, nós vamos aprender demais. Verdade, acho que hoje não é resenha, hoje é diferente, hoje vai ser aula. Aula, perfeito. Aula, hoje a gente vai ter aula. Hoje a gente está aqui, posso fazer as Por favor. honras? A gente está aqui hoje com o Wellington Júnior, ele é ex-atleta de futebol, hoje ele é coach, palestrante, escritor, professor de pós-graduação e autor do treinamento 7Ps, é isso? Treinamento 7Ps. 7Ps e do programa Você em Alta Performance. Ele também é professor num curso de inteligência emocional e treino mental aplicado ao futebol. Ufa! Formado em Sociologia do Lazer e do Turismo, pós-graduado em Marketing e Gestão Esportiva, especialista em coach executivo e analista comportamental. Em Gestão Técnica de Futebol, recentemente formou-se em Master Coach Trainer. Ufa! Acho que eu terminei. Faltou alguma coisa? Boa noite, seja bem-vindo, viu? Boa noite, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. Já tinha imaginado isso desde quando foi feito o convite pela primeira vez. Falei que quando chegasse aqui em São Paulo, avisaria para a gente agendar. E aconteceu, né? Tudo aquilo que a gente mentalizou, estamos aqui, tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa. Sobre a pergunta que você fez, cara, tem mais coisa. Tem mais coisa? Tem mais? Olha. Tem mais Manda aí, coisa. o que eu esqueci? Então, nós estamos sempre em desenvolvimento, né? E quando a gente vai trabalhar com o ser humano, a gente precisa estar sempre atualizado. Tá certo. Percebendo isso daí foi o início de pandemia, era nessa formação, mas eu quero dizer para todos e para todas que nós temos hoje uma plataforma de treinamento chamada Treinamento Fute. Esse é um grande negócio, é uma oportunidade de desenvolver atletas, tanto na questão mental e comportamental do futebol, onde a gente também oferece mentoria para os pais, encontros semanais. Muito legal, vale a pena conhecer lá a plataforma. E a gente foi se especializando porque a gente entendeu que as pessoas ainda estavam se identificando com essa metodologia do coach. Então, eu entendi que, antes de acessar o atleta pelo coach, eu precisava também entender mais e mais de psicologia. Eu, como não sou formado em psicologia, eu fui logo direto na fonte, estudar a psicologia do esporte, entender a mente do atleta, a formação do atleta. Já posso adiantar para você que um atleta ele é aquele que dedica mente e corpo para um esporte. Então, o jogador de futebol está cada vez mais saindo de cena para entrar o atleta, né? O atleta que a gente conhecia em outras áreas. E, neste momento, estou me especializando em neurociência, nesse mundo de descoberta, voltada à performance. Isso é bacana, cara. Tem muita coisa boa para conversar. Agora, até aproveitando, isso são para atletas em formação e de alta performance também? Exatamente. Todo atleta ele vai precisar ser um atleta de alta performance. É uma palavra que entrou no nosso meio, entrou no meio do futebol, no meio dos atletas, mas que poucas pessoas sabem dizer de fato o que significa alta performance. E é uma área que eu busquei profundamente entender, porque a alta performance nada mais é do que o que o ambiente espera de você. E o ambiente ele vai sempre esperar que você seja mais e melhor cada vez mais. Aquele que foi campeão um dia, a gente espera que ele seja mais vezes. Você lembra do Usain Bolt, quando ele chegou né, na sua meta e no seu recorde? Ele entendeu que ele precisava logo bater o próprio recorde. Quando ele entendeu que ele não conseguia mais,
ele começou a deixar de ser um atleta de alta performance. Então, o nome é muito complexo. Agora, a alta performance ela vai surgir a partir de uma pergunta que você se faz a você mesmo. Olha que coisa complexa. Começa com a auto-performance. Auto-performance. Se a alta performance é o que o ambiente espera de você, e aí todos nós somos torcedores e imaginamos e queremos ver os atletas resolvendo os problemas do jogo, né? A auto-performance, a pergunta que você faz a si mesmo, é a capacidade que você tem de resolver os problemas do ambiente. É a resposta que você dá. Então, não é eu quero ser um atleta de alta performance. Primeiro, eu preciso resolver as questões dentro de mim para eu poder, de fato, mostrar para o ambiente que pode confiar, porque eu estou aqui para resolver o problema. Perfeito. Que legal. Agora, deixa... Pode. Eu queria até aproveitar aqui, entender o início de tudo isso. Eu sei que você foi um ex-atleta profissional. Fala um pouco pra gente, Wellington, como é que foi esse seu trabalho como profissional? Como é que iniciou? Quais times que você jogou? Bacana. Muito bom essa pergunta, porque ela faz parte da minha história, faz parte da minha formação. E se hoje eu faço o que eu faço hoje é por causa dessa história, né? Eu sou um ex-atleta profissional que um dia, com 14 anos, eu tive que sair da minha cidade, eu sou de Salvador, e com um grande sonho de ser jogador de futebol. Lá eu já jogava, lá eu já estava atuando, e quando eu venho aqui para São Paulo, né, com 15 anos de idade, chegando aqui eu conheço um outro ambiente, eu começo a ter que lidar com a saudade, lidar com a diferença, né? Porque quando eu chego aqui eu deixo de ser o Wellington ou o Juninho, né? E passa a ser o baiano. Então você já tem uma crise de identidade ali porque você já não se localiza. E era muito legal quando você chegava num lugar e você encontrava outro baiano. E existia até uma piada, ó, muito baiano junto, é uma banda de pagode. Aí sim, é resenha pura, pô. Então, só que no ambiente paulista, né? Um ambiente diferente, um ambiente de futebol. A gente estava conversando antes, o futebol ele tem muita dos seus jargões, né? Dos seus preconceitos. E eu fui vivendo ali essa trajetória, vencendo cada vez mais os meus desafios. Não considero a minha jornada no futebol uma jornada de excelência, tá? Foi uma jornada de muitos fracassos. Eu não tive a informação que hoje se chega para um atleta, mas eu fui alguém que realizou um sonho, que foi jogar profissionalmente. E que time que você jogou quando você iniciou? Então, eu comecei jogando pelo Vitória da Bahia. Vitória da Bahia. E naquela época era um timaço, cara. Um timaço. Pra você ter uma ideia, os meus ídolos, eles estavam jogando no Sub-20. Hoje são meus amigos, a maioria deles treinadores. A gente pode falar, não sei se você lembra do Dedmar, que foi campeão pelo Dedmar, sim. Dedmar hoje trabalha no Vitória, trabalhou um tempo aqui no Palmeiras. Zagueiro? No Santo André jogou de zagueiro, mas lá ele foi lançado como lateral direito. O goleiro Nilson, deve estar assistindo a gente aí, Nilson. Ô, Nilson. Nilson. Vamos marcar de trazer o Nilson aqui. Nilson hoje é treinador. Por que eu cito esses dois e não vou citar um Vampeta, um Paulo Isidoro, tá? Porque são garotos que com 17, 18 anos já estavam no profissional, mas eram jogadores da base, era eles que a gente queria ser. Mas o Dedmar e o Nilson, cara, eles tiveram uma carreira na base de seleção brasileira. Então, pra gente, naquela época, ver garotos, né? Que nem como nós. Nilton veio do Espírito Santo, garoto. Ele era jogador de linha. E aí, em uma competição, ele foi de goleiro, se destacou e veio pro Vitória como goleiro. Olha que coisa legal. Olha aqui. Né? O Dedmar chega também ali, vindo do Bahia, né? E tá no Vitória. Só que garotos que constantemente estavam na seleção brasileira. Então, assim, era ele que eu queria ser. Tava ali do meu lado. Né? E naquela época o Vitória todo ano Tava arrebentando. Era difícil para mim jogar. Eu me lembro bem, Vitória inclusive foi a época que o Palmeiras contratou o Paulo Isidoro, não é? O Paulo estourou. Bom, vice-campeão brasileiro. Vice-campeão contra o Palmeiras, perfeito. Em 93 contra o Palmeiras, um elenco com mais de 70% oriundo da base, jogadores com idade de sub-20. Eu lembro que no início do ano, o Vitória vem jogar a Copa São Paulo com o time B. Né? Então, onde todo mundo vem jogar com os principais, o Vitória naquela época tinha 3 times, um jogando em Dallas, outro jogando aqui em São Paulo e outro servindo ao profissional. Eu venho desse ambiente, inclusive esse ambiente cria um cara que se você não conhece, você precisa conhecer, que é o João Paulo Sampaio, hoje coordenador da base do Palmeiras. Do Palmeiras. O trabalho que ele está fazendo, executando no Palmeiras é perfeito, né? Não. João Paulo era atleta, jogava com o Dedmar, jogava com o Nilson, era um jogador que a gente olhava ali também.
entendeu? E ele vai tendo uma trajetória diferente, com destaque, mesmo não conseguindo ser um jogador de sucesso. Ele já desde cedo ele começa a estagiar no clube, começa a tentar o caminho de treinador, depois vai para a coordenação e hoje é o cara que é uma potência. E ele inclusive, eu acho que assim, ele é muito respeitado no Palmeiras, que praticamente toda essa base, toda essa molecada que subiu passou por ele. Quer dizer, ele teve todo... Quer dizer, ele teve o trabalho, né? Ronaldo, esquece, o cara é um profissional de mão cheia, porque, primeiro, eu falo isso em todos os lugares, eu considero como amigo, ele é um profissional de palavra, cara. Um cara que, quando ele fala, ele tá escravo daquilo que ele falou. Então, todo mundo quer fazer negócios, quer conversar com pessoas assim. E hoje tá escasso. E ele, quando chega no Palmeiras, ele sabe que o Palmeiras é grande, mas não tinha uma trajetória de formação de atletas. Então, mas dentro do Palmeiras, ele entende a grandeza do Palmeiras e ele participa dessa grandeza. Não querendo te cortar, mas já te cortando, Palmeiras não tinha copinha. Você vê, perfeito. Foi O trabalho dele. Cara, hoje o Palmeiras, os atletas do Palmeiras têm um valuation muito grande. Ele é um cara que exige do atleta e dos profissionais alta performance, que ele cria um ambiente de que o cara... eu não preciso ser melhor do que ele. Eu preciso ser melhor do que a mim mesmo. Eu não posso entrar na zona de conforto. Quando eu entro numa situação querendo ser o melhor, as pessoas aí podem querer ser melhor porque eu já tenho essa mentalidade. Então, foi difícil implantar essa mentalidade. No primeiro momento, ele tem que trazer pessoas da sua confiança, né? Outros profissionais também que tiveram essa trajetória. Pessoas que até que quando ele jogava, foram treinadores dele. O treinador do Sub-20 do Palmeiras, que foi campeão, teve vários títulos aqui, foi o cara que João Paulo estagiou com ele. E depois João Paulo, entendeu? Então, um ser humano que vale a pena, está fazendo do Palmeiras grande, participa dessa trajetória do profissional, né? Com esse crescimento. Mas, assim, o que eu queria dizer é isso. Eu via meus ídolos ali. Eu queria ser um atleta profissional e eu via meus ídolos ali. O que é que eu aprendi logo cedo? Eu aprendi que o futebol não me fazia essa pergunta, o que eu quero ser. O futebol não estava ali para perguntar o que é que você quer. Não, o futebol está disposto a pagar e está disposto a pagar bem para quem resolve os problemas do jogo. E eu, naquela época, por mais que naquele ambiente ali eu entendia que eu conseguia jogar, eu não era competitivo o suficiente para sobreviver àquele ambiente, que já estava em um nível muito alto, porque onde os atletas do Brasil, os jogadores do Brasil queriam jogar no Vitória. Jogava os principais campeonatos internacionais, a maioria dos jogadores com 17, 18 anos já tinha 50% negociado com grandes clubes da Europa. Então já estava numa realidade diferente. Seleção de base. Isso. E aí a gente começou a ficar sendo monitorado pelos grandes clubes do Brasil que não tinham um trabalho de base como tinha lá no Vitória, né? Então era normal, o jogador era liberado lá, o cara aparecia aqui no São Paulo, no Corinthians, e foi assim comigo. E quando você veio para São Paulo, você foi para qual equipe? Quando eu venho aqui para São Paulo, a primeira coisa que me trazem para fazer uma avaliação, eu ia vir para o São Paulo, mas eu tive que fugir de casa para tentar e minha mãe conseguiu me pegar antes de eu fugir de casa. Então eu não vinha. Caramba. Foi. A história é difícil. Mãe e pai naquela época não criava filho para ser jogador. Verdade. Verdade. Era uma opção que você tinha que realmente reivindicar e era muito difícil. Não tinha o celular. Então imagine, eu falar com minha mãe de 6 meses. Qual a mãe que... É difícil, né? Muito difícil. Hoje a gente tem que se colocar no lugar também, né? Entender que realmente é muito difícil para os pais o filho vir para São Paulo para procurar, enfim, né? O caminho do futebol. Poxa, mas não tem o celular. Hoje você faz ligações aí, FaceTime. O celular hoje, Instagram, Facebook, redes sociais, enfim, faz com que facilitou muito, né? A gente vai falar disso daí, das facilidades e também das dificuldades que se traz, né, a tecnologia. Mas, assim, voltando, eu venho para São Paulo, não passo numa avaliação no Corinthians, vou lá para Ribeirão Preto, estou treinando em um lugar que eu ficava preso, não podia sair, não tinha como falar com pai, com mãe, mas você enxerga o futebol como uma grande saída, né, uma grande oportunidade de você ser aquilo que você gostaria de ser. E voltando à pergunta, o futebol não pergunta o que é que você quer, mas pergunta o que você pode resolver. E as pessoas que percebiam isso em mim começavam a me levar para lugares. Então eu estava sempre para lá e para cá, porque alguém enxergava um talento e me colocava nos lugares. Quando chega no... Eu vou daqui de São Paulo, eu vou parar lá no Internacional. Então, um futebol totalmente diferente, né? Não fico no Internacional, não sou aprovado, mas depois eu vou para o Grêmio, e no Grêmio sim eu consigo. E aí também eu estou vendo ali Ronaldinho
Gaúcho. Só isso. Eu tô vendo os caras, velho. Tô vendo os caras. Eu tô vendo os caras que são muito diferentes. Né? Tem uma estrutura muito diferente. E eu percebo em mim que eu não tinha a competitividade que eu precisava ter. Então, eu não entendia do futebol. Eu nunca tive quem me explicasse. O treinamento naquela época era muito voltado para a questão técnica e física, e foi uma época que já estavam se falando de altura, de jogador para a Europa, né? Então eu tive muita dificuldade, e aí os espaços começam a ficar, né, mais escassos. Mas eu tinha 18 anos, eu vim para aqui, volto para São Paulo, e aí eu já tenho uma figura do empresário do meu lado. Empresário que banca meu almoço, que banca minhas passagens, que banca minha estadia, que me leva para o restaurante. E eu começo a me sentir jogador, porque ele está conversando com grandes clubes, falando de mim, e eu vejo que eu só preciso me preocupar em me preparar. Esperando a oportunidade. A espera da oportunidade. Hoje eu ensino o atleta a criar oportunidade. Mas naquela época eu não tinha noção, eu tinha sonhos. Eu era motivado por uns sonhos. E eu conseguia entender que as pessoas, quando ela não compreende o seu sonho, ou quando você mesmo não valoriza os seus sonhos, ela faz daquilo ali os interesses dela. Então eu tive muita dificuldade, joguei aqui a Série Bzinha, mesmo com 18 anos, revelação, conseguindo jogar, mas chega um momento que o futebol começa a se mostrar de uma forma diferente, de uma forma que não era tão atrativa. Eu falo assim, cara, eu quero casar, eu quero ter família, não quero ficar morando em vários estados, sem conseguir estudar, sem conseguir ter uma outra vida, uma outra opção. E eu começo a ver eu estava acostumado a ver o cara da categoria seguinte como meus ídolos. Mas eu já começo a ver os caras que já estão no profissional, ali nas Bzinhas, na Série A3 aqui de São Paulo, com dificuldade. Eu falo assim, que foram formados em grandes bases de clube, mas que não teve a oportunidade no time principal. E eu começo a entender que existe um caminho alternativo, mas doído, duro, e que você precisa entregar muita coisa. Então, quando eu fiz 23 anos, eu queria parar de jogar futebol, porque a minha mãe, toda vez que ela falava comigo, ela, filho, para com esse negócio, vem estudar. Como a gente falou, os pais não incentivavam. Uhum. E aí eu desisto, e naquele momento eu não entendo, é uma frustração para mim muito grande, mas eu vou estudar. Você parou com 23 anos. 23 anos, machucado, né? Porque a gente não para, né? A gente fica ali esperando aquela chamada oportunidade que a gente não sabe como ela se veste, onde é que ela está, quem é que traz ela. A gente sempre acha que tá caminhando com a sorte. E, cara, 23 anos eu tenho que parar, mas o que eu não entendo é que todo aquele período, tudo aquilo que eu passei, foi um treinamento, foi a minha melhor formação para fazer o que eu faço hoje. Então, eu agradeço por cada dificuldade, porque ela me deixou hoje assim com mais clareza. Não que o futebol é o mesmo. O jogo mudou. Sim. E a gente vai falar sobre isso aí. Agora, você contou toda essa experiência que você teve, né? E hoje você tem uma outra mentalidade, uma outra cabeça. Com esse conhecimento atual seu, com esse conhecimento seu de hoje, você mudaria alguma coisa desse passado, dessas categorias de base aí que você contou, não? Cara, isso é algo muito dolorido, né? Quando você olha para trás e você vê que alguns momentos da sua vida tomou rumos diferentes por causa de uma falta de informação, por causa de uma decisão precipitada. Eu carreguei isso durante muito tempo. Por que eu não escutei aquilo? Por que eu não fiz desse jeito? Por que eu fui para lá, não fui para cá? E isso daí, depois eu fui ver Joaquim, que não vale nada, cara. Se eu pudesse mudar, se eu tirasse uma peça do que aconteceu lá atrás, eu tiraria quem eu sou hoje. Perfeito. Sabe? Então, eu prefiro ficar com o presente e com as possibilidades de futuro que está na minha frente. Até pelo que você colocou, na verdade, foi um aprendizado. Né? Foi uma faculdade. E parece que não. A gente vai aprendendo com esse caminho. Ficaria muito fácil se a gente pudesse voltar para trás e sair corrigindo tudo aquilo que deu errado, consertar, enfim. Eu acho que talvez não é o caminho, né? Mas o Wellington, e como é que, enfim, você ia entrar nesse assunto. Como é que entrou essa questão da mentoria na sua vida, cara? Aí você voltou para Vitória, então, você voltou para Bahia. E aí você foi estudar, enfim. E como é que você falou, cara, vou me preparar porque tenho certeza que você viu uma deficiência nesse mundo do futebol, na questão motivacional, na questão de equilíbrio, de cabeça dos atletas. Você já fez essa leitura lá atrás? Você teve incentivo de alguém? Como é que foi essa história aí? Então, é uma narrativa, né? São experiências que vai compondo as peças.
É que antes você chegou a ser treinador de time de base, assessor de imprensa de atleta, não foi também? Então, olha, quando você para de jogar futebol, quando você se prepara muito para o futebol, o grande problema é que quando você para, você não sabe o que vai fazer. Né? Você sabe o que você não quer fazer. Então, o que acontece? Minha mãe falou, filho, vai estudar. A mentalidade vai estudar para ter oportunidades. Só que o meu meio, as pessoas que eu convivia, eram do futebol. Então, eu não queria mais jogar, mas me ofereceram naquele momento uma oportunidade para coordenar uma escola de futebol. Inclusive uma escola de São Paulo, lá em Salvador. Eu achei aquilo ali massa. E eu lembro que eu tinha uma cadernetinha que a gente anotava, olha galera, a gente anotava os telefones em uma caderneta. Aí a caderneta. Celular não. E eu tinha cadernetinha, eu falei assim, cara, eu tenho um monte de contato, essa galera que eu vou ligar, né? E aí sempre eu ali naquela escola, que não deu certo o processo, mas foram 6 meses importantes. Foram 6 meses que me conectaram com pessoas que eram... Eu estava coordenando treinadores que foram jogadores na época que eu era torcedor, né? Então foi uma experiência bacana, ver o futebol de uma forma diferente. Mas aí eu vi começando, porque era uma escola de alto poder aquisitivo, pais chegando com os filhos de 5, 6, 7 anos, né? Com esse menino com os mesmos sonhos. Mas o grande fator, as pessoas começavam a me ligar pedindo jogador. Não tem um craque aí não, tem um jogador bom. E aí eu comecei a ser aquele olheiro, aquele cara que vai procurar jogador. E essa história é bacana contar, porque quando eu vou trabalhar numa empresa de assessoria esportiva, e é uma empresa espanhola, era uma coisa muito bacana que eu gostava muito. Um dia, uma reunião da empresa, né, todo mundo, os brasileiros, os espanhóis, e o cara chega para mim e fala assim, Wellington, sabe qual é o seu problema? Aí eu, qual? Seu problema é que você vê muito o lado do atleta. E naquele momento foi uma confusão para mim, sabe? Porque só eu que tinha jogado futebol daquela galera. Então realmente eu conhecia a dor do atleta. E conhecer a dor do atleta é uma capacidade de você entender o atleta como ser humano, de você entender o que é que ele passa. E a gente vê muita gente falando do futebol, falando do atleta, mas esquecendo que cada um ali essência, né? Venceu suas lutas, tem sua essência, venceu seus preconceitos. Então eu de fato, eu viajava o Brasil todo, eu cansei de chegar em casas, na família, assim, e falar, pai, mãe, seu filho tem potencial, eu gostaria da confiança de vocês para pegar seu filho, sua joia, e levar para um outro lugar, para morar distante de você, para viver o sonho dele. E ver a mãe ali incapacitada de fazer qualquer coisa, porque dizia, eu não quero atrapalhar o sonho do meu filho. Porque talvez um dia atrapalharam o dela. Talvez um dia ela teve o sonho, mas não conseguia falar para o pai o que queria, para a mãe o que queria, não teve incentivo, e de repente ela vê a oportunidade chegando para o filho e ela quer somar. Né? Isso está no pai. Então, esse fato de conhecer a dor do jogador, cara, virou a chave. Porque quando eu comecei a estudar, eu estava me preparando para trabalhar na organização, né? Que era onde naturalmente ali podia pagar mais, podia me dar mais oportunidades. E eu falei, isso aqui cabe no futebol. Nossa, a ideia principal era fazer uma coisa e acabou indo para um outro caminho, tudo relacionado ao futebol. Exatamente. Você ia fazer a parte de administração, tipo um administrador de futebol, que nem tem hoje, e aí com esse start que você teve, você falou, opa... O atleta. O atleta. O atleta precisa de Vou socorro. focar ali, ele precisa de... Precisa de alguém que conhece a dor dele e precisa de alguém que veja ele como atleta. Então, a gente espera, lembra da alta performance? A gente tem expectativa do atleta. Só que o atleta ele precisa negociar com esse ambiente, ele precisa saber qual é a capacidade que ele tem e por isso que ele se prepara. Então, não é o fato de eu quero ser atleta. O garoto, quando ele sonha em jogar futebol, ele imagina uma linha reta. Quando eu tiver 20 anos, eu vou estar jogando no profissional. E não é assim. O profissional e quer ir para a Europa, só que tem todo um caminho para percorrer. Todo um caminho. E o grande lance, Ronaldo, que a gente precisa falar, que esse caminho você não consegue ver com seus olhos. Você precisa ver com a sua fé, cara. É algo que vai ter muitos obstáculos. Você precisa entender que cada obstáculo vai fortalecer a sua caminhada e vai definir. E como você passa pelos desafios, vai definir que tipo de atleta você é. Tá. Esse trabalho que você faz, Wellington, ele é infanto-juvenil, é isso ou não? Ou atletas também já no juvenil, no profissional, enfim, só para a gente entender esse teu trabalho de... E até queria que você também falasse um pouquinho mais dessa questão do coach, né? Hoje está tão na moda isso, o que isso realmente, para ficar bem claro para nós, para quem está nos assistindo? Entendi. Primeiro eu conheço o coach,
E quando eu conheço a metodologia de coach, aí que eu trago essa consciência. Porque aí o coach ele tem um poder de fazer você ter essa impressão assim, rapaz, faz sentido. Sabe aquilo que não fazia sentido, que você Faz ia... você pensar. Faz você pensar, refletir, parece que as coisas se encaixam. E você, o primeiro pilar, tá, da auto-performance precisa ser gratidão. Por que gratidão? Porque a gratidão te faz olhar para algo que aconteceu e você aceitar. E você fala assim, cara, foi como tinha que ser, eu agradeço e eu vou seguir em frente. Tem que ser um olhar rápido para o passado. E falar assim, ó, teve momentos difíceis, teve momentos fáceis, teve momentos de vitória, momentos de derrota, mas eu estou de pé e existe um futuro. Se o cara fica olhando para o passado, ele fica de costa para o seu futuro. Faz sentido? Muito. Então ele precisa virar. A gratidão foi o fato que me fez parar de reclamar e de achar que eu fui vítima de todo aquele processo. E eu falei assim, cara, isso faz sentido e isso aí vai ajudar o futebol, vai ajudar muitos atletas. Ajudou a mim primeiro, resolver os meus problemas. E aí eu vou. Só que a gente... Que você falou no começo, o alto. O alto. Fez sentido para mim primeiro, tá? Eu chamo dos 4 pilares da auto-performance. Inclusive escrevo em um livro um manual de coach para executivo, e eu falo sobre os 4 pilares da auto-performance, que tem muito a ver com futebol, e você pode perguntar que a gente pode falar quais são esses 4 pilares. Mas o que é bom é o seguinte, o coach ele faz sentido na minha vida, e aí eu consigo entender que faz sentido também para o outro, faz sentido para os atletas. Só que muitas vezes os atletas não estavam preparados para o coach. Eu, na minha cabeça, imaginava o quê? Cara, descobri o segredo. Sabe quando você descobre algo muito bom e você quer contar para todo mundo? Eu estava nesse nível de empolgação. Mas quando eu chegava para conversar, sabe quando você está vendo algo e você está mostrando para o cara, mas ele não consegue ver? Mas por conta de quê, Wellington? Porque, assim, realmente coach está uma palavra da moda, né? Você talvez quer dizer que o atleta que já seja um profissional, já esteja gabaritado, talvez ele tenha uma certa resistência em aceitar o coach ou Eu acho que ele tem a procura dificuldade outros... de aceitar também, ou sei lá, não querer ouvir, não sei. Achar que já é o rei, de repente, não sei. Tem uma metáfora que a gente pode conversar aqui. Quando você está no automático, vivendo, e de repente as coisas podem até tá boa para quem está de fora, e de repente para você não faz essa pergunta. Você está no automático e está seguindo. Quando você gera consciência, as pessoas começam a ver coisas que sempre esteve ali, mas que ele de repente não queria ver. Então, o despertar da consciência é um despertar para o desenvolvimento. Quando a gente fala de atleta como um Neymar, tá? Craque, indiscutível, craque. Só que ninguém vai entender qual o real potencial de Neymar, até onde ele poderia chegar. E a gente vai entender que ele não mostrou para a gente seu total potencial por algumas questões comportamentais e algumas questões mentais. Isso vai muito da criação, do contexto de que cada um foi criado, né? O ser humano, ele a base do ser humano são suas crenças, são seus valores e também os princípios que norteiam e também seus paradigmas. Você tem uma ideia de paradigma, é uma coisa muito legal, que toda vez que você vai ter que performar, que você tem que fazer algo que depende de você e que está todo mundo esperando aquele ambiente de alta performance, sabe? Você já percebeu aquela pergunta que o seu cérebro faz para você mesmo? E aí, cara, você está pronto? É uma pergunta e precisa ter resposta. Quando você não sabe a resposta, é a hora que você pipoca. É a hora que você sente, é a hora que você trava. O futebol, como é jogado em grupo, tem dia que o cara consegue se esconder um pouquinho do jogo. Cada vez menos, mas consegue se esconder. Num futebol num esporte de alto rendimento, num esporte individual, um cara que vai jogar tênis, ele consegue fazer isso? Não tem como. Consegue. O coach, ele nasce da observação do Timothy Gall. Eu tive o prazer de tê-lo como meu professor, o cara que é o percussor do coach. Legal. E o cara que escreveu um livro chamado The Inner Game, que é o jogo interno. O coach, ele nasce, toda a ação do coach, ela nasce de um jogo, de um diálogo interno entre você e por você mesmo. Só que um você que pensa negativo, que não vai dar certo, cheio de crenças, cheio de traumas, cheio de vozes de pessoas que disse que você não vai conseguir, e aquela outra voz que diz, cara, vai, você consegue. Só que a que diz que você não consegue, ela grita. E para você escutar a outra voz que te incentiva, ela é mais silenciosa.
ela é mais silenciosa e você precisa prestar muita atenção. Então, esse professor, o Timothy Gall, em um momento sabático, ele é um professor ali de Harvard, na área de desenvolvimento e de educação, ele também era um professor de tênis. E ele, observando o jogo de tênis, aquela manda para um, manda para outro, ele percebia que tinha hora que o atleta começava a brigar com ele mesmo. Xingava e retava, e ele olhava assim e falava... Quando terminou, ele perguntou, cara, com quem é que você estava falando? E o atleta dizia, comigo mesmo. Então ele começou a perceber, há um diálogo interno. E dentro desse diálogo interno, quando você perde nesse diálogo, você perde também no seu jogo. Então você precisa ganhar primeiro na mente, porque passou a fazer sentido palavras de grandes pensadores. Não foi o Timothy Gall que criou o coach. Mas, a partir daquela ferramenta, passou a fazer sentido a filosofia do Sócrates, passou a fazer sentido a manifestação do Mahatma Gandhi de lutar sem violência, né? Então, ele começa a estudar e desenvolver. Aí, um outro pensador americano, o que é que ele faz? Ele leva para a empresa, para as organizações. E nas organizações, o coach avança. E nessa de avançar, começa a preparar líderes, preparar pessoas para grandes cargos. Foi daí que começam a nascer os CEOs, né? As pessoas com grande poder de decisão e de influência de outras pessoas. E no esporte ainda existia aquela rejeição. Só que quando o atleta começou a entender que ele precisava vencer ele mesmo, o coach ele começa a entrar nos esportes de alto rendimento individuais. Para depois os esportes de alto rendimento de duelo. Então, o coach ele entra no futebol a partir do momento que um atleta ou alguém que tem acesso à ferramenta percebe que o coach pode ajudar o atleta que está bem a ser melhor ainda. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam que o coach é só motivacional, ou então pensa que o coach o cara está desmotivado, o cara está nervoso, o cara tá mal, vamos utilizar o coach para ele ficar bem. Não. Como se fosse um psicólogo. Tá. Não é psicólogo, né? E aí é a grande questão. Psicologia é uma ciência. O cara, para se formar psicólogo, ele precisa passar ali 5 anos. Ele precisa conhecer todos os métodos de psicologia. Então, você precisa respeitar o papel do psicólogo, que é importantíssimo. Sim. Tá? Só que você começa a entender o seguinte, o profissional de coach, por que muitas vezes ficou banalizado, né? Motivo, às vezes, de chacota por um para o outro? Porque o cara que sabe como funciona a mente, ele precisa usar os gatilhos para que ele possa, para que você só compra quando aciona em você os gatilhos corretos. Senão você não compra. E eu não posso fazer você comprar usando o seu estado de consciência. Eu preciso utilizar o seu estado emocional. Porque o que compra é as emoções, é como você se sente tendo aquilo. Uhum. E o jogador de futebol, o que é que ele quer? Ele quer se sentir igual o cara que ele viu na TV. Porque quando ele fala assim, eu quero ser jogador de futebol, e aí você vai ver lá um cara jogando na 3ª divisão, no estadual, é isso que você sonhou, cara? Não, não foi isso que ele sonhou. Sonhou com uma Champions League. Porque ele tá vendo na televisão, na nossa época a gente via o campeonato italiano, uma ou outra coisa, e já era aquela vontade. E hoje as grandes marcas esportivas, hoje o celular, o garoto está ali vendo o que Neymar fez, o que deixou de fazer, o que os seus craques, cada vez mais ele conhece os grandes jogadores da Europa. Aquilo mexe com o seu inconsciente e nada mais é do que um processo de compra. É por isso que as marcas esportivas estão no futebol, as grandes marcas estão ali investindo bastante para investir nesse processo de compra. Então esses garotos eles são vítimas, porque muitas vezes eles gostam de jogar futebol, porque venderam essa ideia para ele. E é uma ideia que movimenta bilhões, né? Trilhões. Muito dinheiro. É muita grana envolvida. E muitos traumas. E aí a pergunta que você fez, quando é que começa o coach? Né? Quando é que você começa, que você pode trabalhar coach? Cara, hoje eu entendi que eu preciso entender de muitas ferramentas para poder trabalhar um atleta. Tem atleta que ele vai saber lidar com coach em algum momento, mas tem atleta que não. E na grande maioria aqui no Brasil, não. Na grande maioria, ele não quer absorver essa ferramenta que exige de você... Por arrogância, por quê? Não, é na formação. É um defeito na formação. Tá? Ele diz que quer alguma coisa, mas, na verdade, ele está acostumado... A própria formação do atleta, o atleta tem ganhos ilegítimos. Quando você vê um garoto de 12 anos, ele tendo um contrato, ganhando bem, sustentando a família, já com as melhores marcas,
aquele garoto ali ele já se sente um atleta. Só que ele não é. Ele está sendo naquele momento. Tá em formação. Informação. E a partir do momento que ele não performa mais, é tirado tudo aquilo. E aí o garoto não entendeu, porque ele não sabe como é que conquista. Porque as pessoas preferem dar. Então, o modelo de formação ele precisa ser um modelo formado por estímulos a desafios. E quando o clube se coloca nesse papel de desafiar, de formar o atleta, quando a gente vê os pais, muitas vezes, bloqueando esses interesses, porque cada um vê ali a grande saída, vê o craque, vê o grande jogador. E essa mistura aí, a criança, o adolescente não está preparado para tudo isso. Como eu te falei, ele sonha e ele acha que quando ele tiver aquela idade, ele vai ser. Vai ser igual. Foi assim com a gente, né? A gente olhava um carro e falava assim, um dia eu quero esse carro. É isso mesmo. Um dia, né? Depois a gente vai entendendo como é que funciona. Então, a mentoria é despertar a consciência do garoto já desde cedo. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar com atletas profissionais e treinadores, eu percebi essa dificuldade. Então eu falei, eu preciso educar o pai, Primeiro, eu preciso educar os atletas. Porque o clube já definiu, sabe o quê, Ronaldo e Joaquim? O clube definiu o seguinte, o problema do atleta não performar ou não chegar onde ele sonha são os pais. É isso que o clube diz. A gente viu, o cenário do futebol ele vai mudando, né? A gente viu o pai do Neymar sendo o pai do atleta. E a gente não conhecia essa figura do pai. A gente conhecia o jogador. Quando é que a gente conhecia o pai? Quando tinha a Copa do Mundo, aí você, né? Muitas vezes o pai não aparecia nesse processo. O pai de Neymar ele foi um protagonista. E aí o que é que ele fez? Mostrou para todos os pais que era possível ser um pai de atleta. E todos os pais passaram a querer também ser aquele cara que influencia. Só que antes de chegar Neymar, cara, tivemos que sacrificar um Jean Xera, não sei se você conhece a história. Sim. Né? Tivemos que sacrificar muitos outros jogadores e culpando os seus pais, né, que com muito amor e carinho acabou, por falta de informação, atrapalhando o processo. Mas não dá para chegar e dizer assim, ó, você é o culpado se eu não ofereço formação. Então, o clube que aceita um filho, que aceita um atleta, ele precisa ser responsável. Para você ter uma ideia, você falou sobre o garoto sair de um estado para outro, né? Acontece muito. Hoje que nem aconteceu com você, que você veio lá da Bahia para cá. Naquela época... Quantos meninos não Muitos. fazem isso hoje ainda? O que não aconteceu foi o seguinte, Wellington, venha com sua mãe. Na minha época não teve essa história. Antigamente ainda podia alojar até com menos de 14 anos, hoje não pode. Mas hoje não. Hoje os pais são convidados a vir. Não de todos. Não de todos, mas... Ou não? Abaixo de 14 anos, na grande maioria... Até uma questão contratual, porque para trazer o atleta menor, eu acho que talvez se os pais vindo juntos, se arruma um emprego, enfim, Entendi. acaba facilitando aí, ó. Se incentiva. E hoje é até barganha, porque um atleta que se destaca na competição, de repente tem outro olheiro também que gostou, aí um oferece uma coisa, outro oferece outra. Então, o negócio é que hoje é comum o clube convidar o filho e saber que o pai vai. E o pai está disposto aí, tá? Só que o que é que a gente vê? A gente vê esse pai, a gente vê uma desconfiguração da família, e quando a gente vê isso aí, a gente vai começar a ver as inversões de valores, né? O pai ou a mãe sai, e aí o pai ou a mãe fica na cidade, o outro vai, e no primeiro dia do clube, cara, é como se estendesse um tapete vermelho. A mãe chega, todo mundo dá um sorriso, aperta a mão dela, mostra todos os departamentos, e ela se sente ali, cara, massa, né? Tô no grande clube. Só que na semana seguinte, o portão está fechado. E ela tem que assistir os treinos, porque os pais demoram para entender que eles precisam continuar sua vida, ter suas ocupações, numa grade. Lugares despreparados para receber pais. Eu falo isso nos clubes. Então, o pai começa a ficar sendo aquele cara ali que saiu da sua cidade e está numa cidade diferente, torcendo para que o filho dê certo, mas depois ele descobre que o processo é longo pra caramba. Não é o garoto com 13 anos. Ser longo é doído. É doído. Ele chega lá no time, tem 40 atletas dentro de uma categoria. Ele sabe que para um entrar, outro tem que sair. Então, ele tem que se cuidar, porque se ele vacilar, outro pega o lugar dele. Não tem nada certo, ele não pode fazer uma programação de médio e longo prazo. O garoto vive na incerteza se vai continuar ou não. Então, esse mundo obscuro do futebol, né, que vai formar o atleta, ele ainda é muito nocivo, ele ainda é muito cheio de traumas,
tá? Inclusive, quando o garoto começa no clube cada vez mais cedo, ele já começa a antecipar esses traumas, porque começa essa competitividade. Cada vez mais cedo. E nem todos vingam, né? Quer dizer, é um trabalho muito difícil. Se ele tiver um trabalho, um preparo psicológico, é difícil, né? Então, se tem pais ouvindo aqui, Ronaldo, para você ter uma ideia... Tem, quer ver? Rapidinho, você já continua, por favor. Desculpa te cortar, meu, que resenha maravilhosa, mas deixa eu conversar com o pessoal aqui no chat, tá bombando. E aproveitando, você tá tentando mandar mensagem aí no chat e não tá conseguindo, tem que se inscrever no canal. Só os inscritos no canal que conseguem mandar mensagem. Então, se inscreva no canal do Futebol Rústico, ative o sininho, deixa o like, tá bom? E ó, eu vou ler alguns comentários aqui. O Éder Santana de Souza, boa noite. Joaquim Almeida, boa noite. Salete dando boa noite. Fulvio, boa noite, galera. Éder Santana de Souza falando, o melhor treinamento fute indico a todos. Nós somos privilegiados em ter os ensinamentos com este fera Wellington. Clale Havagnani. Boa noite, Dona Verenice, boa noite, feliz ano novo a todos da bancada. O Guilherme Rocha, palavras sábias. Fernanda França, gratidão, palavras-chave, princípios. Altenir Masterlari, que está lá nos Estados Unidos, que sempre acompanha a gente. Boa noite, galera. O Wellington é fera, tinha que apresentar ele ao Neymar. Maria Helena da Silva, boa noite. A Fernanda França de novo, verdade, sendo formado, conquistando desafios. Enfim, se eu não conseguir ler o seu, não fique chateado, mas se você está tentando mandar e não está conseguindo, se inscreva no canal, tá bom? Desculpa, Wellington, eu te cortei. Não, maravilha, maravilha. Não, mas eu queria até... nós estamos falando bastante, cara, tá muito interessante. Podemos afirmar, Wellington, que talvez esse atleta em formação, eu acho que o jogo que ele tem que ganhar é o jogo da mente? Bom, seria até leviano da minha parte não dizer a importância da mentalidade, né? Mas a gente precisa entender também que não é somente isso. É muito importante você ter a mentalidade correta para você entender que o atleta ele é diferente. Mentalmente é onde você toma suas decisões, é muito importante. Mas a gente precisa também ter outros profissionais, porque o futebol é físico também. Então, a gente precisa ter outros profissionais e a gente sabe que existe muitos profissionais com qualidade para poder desenvolver o atleta tecnicamente, taticamente, fisicamente. Porém, o que é que eu digo? Essas pessoas que trabalham com formação, eles precisam entender muito mais de ser humano do que de futebol. Quando você só entende de futebol, você esquece de entender quem é que pratica o futebol, quem é o agente do futebol. Sabe? Então, o pilar mental, ele é fundamental, ele precisa ser previsto, ele precisa fazer parte do processo e não somente quando a gente descobre o problema. O garoto ele não consegue performar porque ele tem uma autoestima baixa, por causa que o treinador disse naquele dia que ele não era capaz, que ele não ia conseguir. Wellington, desculpa, assim, você comentou, claro, sobre essa questão, claro, física, qualidade, enfim, todo esse trabalho. Mas eu percebo que ao longo dos anos também, muitos atletas com qualidade, né? É óbvio que a questão física o cara precisa treinar. Sim. Né? Se ele quebra na noite, ele não consegue, obviamente, desenvolver o trabalho dele no outro dia. Ele precisa do corpo dele. Mas eu vejo muitos atletas que se perdem no meio do caminho por uma questão mental. Ele tem qualidade, é craque de bola, mas aí, meu amigão, entra aquela questão das amizades, entra a questão, enfim, que é onde se tiver um preparo, onde que, né, talvez, Wellington, entra toda essa questão, né, do teu trabalho mental, enfim, do teu treinamento, enfim, todas as palavras que você usou aqui, é onde você vai gabaritar esse cara para ele não cometer o erro. Excelente pergunta e afirmação, Ronaldo, porque o que acontece? Nas empresas, as pessoas elas são contratadas pelas suas qualidades, pelas suas competências, e elas são mandadas embora, na maioria das vezes, pelo seu comportamento. No futebol, o jogador ele é convocado, o jogador ele é selecionado, o jogador é convidado para um clube, inclusive ele assina contrato, ele é convocado por conta das suas qualidades, das suas competências técnicas, né? da sua capacidade de resolver o problema. Porém, por que o garoto é mandado embora? Por que alguém não é convocado? Por que alguém não é selecionado? É justamente por questões comportamentais. Então, o que é que eu venho conversando com pais, conversando com atletas e conversando com treinadores? A gente procura desenvolver treinamentos para treinadores na área de inteligência emocional.
A gente conversa com o pai, tem mentoria, um encontro mensal com os pais, onde a gente aborda diversos temas, onde a gente não tem vergonha de chegar para o pai e dizer: pai, você é o problema, mas você pode também ser um agente importante dentro do processo. Porque você é um treinador do seu filho, você é responsável por formar crenças e valores, você é o primeiro treinador do teu filho. Você só não é treinador dentro de campo. Mas dentro de casa... Mas dentro de casa ele é o treinador. Inclusive, os comportamentos que você vai pedir no futebol precisa ser da primeira responsabilidade do pai. Porque lá no futebol, quando o cara não faz, o que é que o treinador faz? Ele vai punir. Ele vai punir. Na grande maioria, eles vão punir. Então, a gente precisa levar muito a sério essa questão, tá? Porque o que é que eu digo para eles? O atleta precisa aprender a treinar. Só que o que acontece no futebol? O atleta ele vai para o treino, mas ele não aprende a treinar. Por quê? Porque ele acredita que é responsabilidade do treinador treinar ele. Cara, eu sei que tem muita gente escutando, muita gente assistindo, e talvez fale assim: cara, mas é a responsabilidade do treinador treinar. Não. A responsabilidade é do atleta treinar. Quando o atleta vai para treinar, a responsabilidade do treinador é estimulá-lo a encarar os seus desafios, a treinar, a aprender. Por quê? Isso está no nosso modelo de ensino. Quando você vai pegar o atleta na fase escolar, qual é a postura do professor? Ele tem um conhecimento, e ele fica falando, e a gente anotando, repetindo. Então, a gente vê a figura do professor, aquele que sabe, e eu sou aquele que estou aprendendo. Mas o cara não é incentivado para poder ele buscar esse conhecimento. Quando você chega na faculdade, já não é diferente? Sim. A postura do professor na faculdade já é: opa, não, eu tenho que preparar você para o mercado de trabalho. A resposta vai lá buscar. Então, essa mentalidade na nossa vida social, ela chega um pouco mais tarde. O futebol, ele acelera isso. O que é que eu tenho conversado com alguns treinadores, e tem muitos que são assim diferenciados. Posso citar o nome aqui de Rodrigo Jordão, treinador do Sub-13 do Palmeiras. Pense em um profissional diferenciado. Eu costumo até brincar, falar assim: esse cara é de verdade. Sabe? Porque a gente vê pessoas que falam, mas você vê pessoas que na real não falam. Mas tem vários outros. Posso falar do Alisson do Corinthians, o coordenador de captação, um cara de verdade, como vários outros profissionais, a quem eu lembrei agora. O atleta, ele está sempre se perguntando. Ele está sempre querendo perguntar. E se o treinador não dá esse ambiente de escutar o atleta, de saber quais são seus medos, quais são suas dúvidas, quais são suas perguntas, sabe onde é que ela vai aparecer? No jogo. Na hora do jogo. Então, o treino é lugar de aprender a treinar. Não importa a quantidade de treino. Claro que, se a gente for falar da questão fisiológica, da questão de carga de trabalho, ela é importante. Mas o mais importante é você saber o que você aprendeu ali, e em qual momento, em qual fase, em qual etapa do jogo aquilo ali está acontecendo. Quando você vê treinadores portugueses chegando no Brasil e tendo sucesso, a gente sabe que veio muitos outros que não tiveram o sucesso como Sim. A gente vê o Abel, os outros treinadores que estão aí conseguindo performar. Mas é porque eles entendem que o treino é o momento. O treino é o momento de você desenvolver o jogo. O jogo ele é emocional. O jogo ele tem muitas variáveis. O jogo, o adversário, ele vem para te machucar, ele vem para te neutralizar seus pontos fortes, ele vem para atacar seus pontos fracos. Ele também quer ganhar. Mas no treino, você não tem controle do jogo. Mas no treino você tem. Então, o que é que eu escutei de alguns treinadores lá em Portugal, Ronaldo? Isso me incomodou. Mas eu não pude discordar deles. E peço perdão aos amigos se alguém se ofender. E eles diziam o seguinte: o treinador brasileiro é aquele que treina, mas ele fica torcendo para as coisas acontecerem no jogo. E eu me lembro de várias situações em que a sensação que eu tive foi essa. Em que o treinador não conhecia o atleta. O treinador não conhecia... ele não sabia de fato qual era a capacidade do atleta dele. De ter entendido, de repente, aquilo que foi treinado. Então, infelizmente. Por isso que se faz necessário, realmente em todo esse ciclo, que o treinador brasileiro ele tem essa filosofia. Ele não sabe quanto tempo ele vai ficar empregado, né? Quer dizer, ele não tem um tempo de conhecer o seu atleta, como ele trabalhar, enfim. Ele já trabalha com medo da demissão. É o caso do Abel Ferreira, de muitos outros treinadores que chegaram de fora, que tem o tempo necessário para que ele prepare a equipe, né? Quer dizer, e aí não é só o treinador, né? Se você pegar o Abel Ferreira na equipe dele, né, Wellington?
tem pessoas gabaritadas ali que faz todo o trabalho em conjunto Toda uma para equipe. preparar. Né? Quer dizer, ele não é o percussor, ele não é o responsável, né? Óbvio, ele é É o... o nome dele que aparece, né? Enfim, mas tem todo A equipe por trás, né? Tá, um bom treinador é um bom gestão de pessoas. Um bom gestor de pessoas. Agora a gente estava falando sobre essa questão do atleta, do treino. Agora, por exemplo, há tempos atrás, por exemplo, muitos atletas jovens, ele via como referência, por exemplo, jogador como Romário, né? Craques, hein? Ronaldinho Ronaldo. Gaúcho, Fenômeno. Adriano Imperador, Fenômeno. Mas, Wellington, esses caras, eles não gostavam de treinar, né? Como é que isso fica inserido na cabeça de um atleta que está iniciando e fala, porra, mas o Romário Não treinava. chegou lá e desenrola, meto a bola, quer dizer, meto o gol. E aí? Quer dizer, nem todo mundo, não é toda hora que nasce um Romário, um Ronaldo, né? E aí, como é que faz com essa questão? Essa molecada aí mudou essa filosofia? O jogo mudou. Mas a grande questão é o seguinte, esses caras, a gente vai falar aí de alguns atletas que performaram realmente, que resolveram o problema do jogo, mas pessoas que tinham muita personalidade para poder falar e se permitir ser cobrado quando estava em campo. Romário, ele chamava a responsabilidade para ele. Perfeito. Romário chamava. O treinador, ele muitas vezes duvidava dessa capacidade do Romário, o Romário ia lá e resolvia. Só que naquela época, aquilo ali funcionava. Aquilo ali funcionava. Hoje o treinador, ele quer ter o controle do jogo. Então, ele precisa... Existia muitos problemas comportamentais também naquela época, um problema de relacionamento, né? Romário era um craque, era um gênio, e lidar com gênio e com craque não é fácil. Não é fácil. Você precisa ter um monte de operário ali falando o seguinte, cara, Correr pro cara. ele garante o bicho, vamos correr, vamos, entendeu? Então não dá para fazer um time só de Romários, porque a gente viu isso em alguns momentos e sendo muito difícil. Hoje o jogador ele tem mais informações. É o que eu te falei, o jogador ele foi para a Europa e ele começou a perceber comportamentos diferentes. Eu lembro de um atleta que ele vai jogar, vai para a Europa jogar no time, e aí ele faz um bom jogo no domingo, na segunda-feira ele vai lá para pegar um documento lá no clube e vai de chinelinho. E quando ele chega lá no clube, que passa pela academia, o time todo está treinando. E aquilo ali ele assusta, ele fala, caramba, no dia de folga, cara, todo mundo está treinando. Então, olha a mudança de mentalidade. A gente viu também muitos jogadores querendo ir para a Europa e não se adaptando a esse modelo mental da Europa. Então, esses conceitos que estavam dando certo lá começou a ser aplicado aqui. Eu acho que a gente está separando no jogo aqueles que querem somente jogar futebol para aqueles que querem ser atleta e pensar em longevidade de carreira. Eu não posso criticar um Romário, porque é um cara que jogou até os 42 anos fazendo gol. Sendo artilheiro e dizendo toque em mim, e ele vai hoje para quando ele está nos eventos, ele diz o seguinte: se naquela época eu fiz 100, eu faria 200 agora. E não tem quem duvide. Perfeito. Porque a dificuldade era grande demais também naquela época, e ele fazia. Agora, o que é que eu vejo hoje? Tá? Hoje o atleta, a gente exige do atleta protagonismo. E eu não posso falar só do atleta, aqueles grandes, digamos, o atleta que desponta no momento. Hoje a gente vê como um grande protagonista o Endrick. Não é verdade? Sim. A gente vê um jogador falando, cara, esse cara vai chegar e já vai comparando, vai ser que nem esse, que nem aquele. Quem pode garantir? Agora, as decisões Muita dele... responsabilidade nas Muita costas. responsabilidade. Do moleque, O jogo mudou, a vida dele mudou, tudo mudou. E ele não né? tem... E ninguém perguntou pra ele se ele queria tudo isso. Talvez essa consciência que a gente não prepara para o atleta, para esse mundo. O que é que vai acontecer agora? Ele precisa confiar no treino. Se ele não confiar no treino e no staff que está ali ao redor dele, o atleta hoje ele vai para o campo sem a consciência de que ele pode jogar 90 minutos, que ele pode resolver o jogo, porque hoje o treino está na cabeça do atleta como algo que vai ajudar ele a performar. Então, todo atleta hoje treina muito. Alguns dizem assim, treina pouco. Não, treina muito, porque eles treinam hoje mais específico do que era na época. Se treinava antigamente... Por falta de conhecimento, cara, quantas vezes eu subi a arquibancada correndo? Tá louco. Hoje o treino é muito específico, tá? É um treino adequado para cada um, porque você tem a carga de trabalho de cada um. Hoje o jogador, porque o jogo está muito mais rápido.
como telespectadores, a gente às vezes não percebe. Mas quando você vai ver de tempo de jogo, de corrida, é muito maior do que antes, cada vez maior. Então o atleta começa também a depender do seu físico, e o físico ele começa a gritar quando ele é sobrecarregado. Então, antigamente o cara ia para a farra, jogava, e ele foi impregnando essa cultura. Hoje, Não tem como. humanamente impossível, né? Não. Eu queria só voltar um pouquinho, porque assim, a gente estava falando da formação de crianças mesmo, né, de jovens e adolescentes. Eu queria que você explicasse para a gente, porque assim, a gente sabe que essas peneiras, milhares e milhares de meninos, de crianças, fazem essas peneiras, chegam até jogar um sub-7, um sub-8, um sub-10, mas nem todas essas vão ser profissionais um dia. Como trabalhar a mente também dessas crianças, desses adolescentes, para talvez uma eventual derrota, Decepção. um eventual fracasso, uma decepção? Como trabalhar também, explicar para ele, olha, pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê certo e está tudo bem. Então, muito difícil colocar na cabeça da criança que entrou no futebol motivado por um sonho, fazer com que ela entenda e lide bem com as derrotas. Mas existe uma questão muito complexa por trás. O que eu posso dizer é o seguinte: hoje o pai está presente, tá? Hoje o pai está ali na beira do campo. O que acontece? O pai está ali por quê? Porque eu quero dar apoio ao meu filho. Não é isso que eles falam? Quero dar apoio ao meu filho. Só que eu me lembro, e eu falo isso nas palestras que eu vou dar, que eu dou pelo Brasil, seguinte: antigamente, meu pai não ia pro jogo, tá? Então, quando eu jogava, quando eu chegava em casa, aí ele me perguntava: filho, como é que foi o jogo? Pai, arrebentei. Aí peguei uma bola, driblei um, driblei outro, fiz um golaço, pai. Eu contava do meu jeito. E meu pai, naquele momento, me via como um cara incrível. Isso aí, filhão. Olha o novo Romário aqui. Aí chegava pro colega e falava assim: joga muito. Não ia ver meu jogo. E aquela relação estava tudo bem. Hoje, o que acontece? O pai está no treino e o pai está no jogo. Quando termina o jogo, o garoto já sai de cabeça baixa. Perfeito. Já sabe. Quando ele encontra o pai não dá um abraço nele. O pai chega para ele e fala assim: por que não chutou aquela bola? Por que tocou aquela bola? Já dá uma dura. Já dá uma dura. Então, com todo amor e carinho, o pai começa a minar essa relação. Então ele começa a brigar, botar a culpa no outro. Ah, meu time não toca. Ah, o treinador é isso. Então ele começa a não entender que aquele jogo é um jogo de formação. Eu entendo o futebol do seguinte: eu me preparei para um futebol, eu entendo o futebol como uma ferramenta de desenvolvimento humano. Por quê? Porque a partir do momento que o garoto ele abre o coração, abre as suas emoções para o futebol, ele está abrindo ali também um momento especial e importante para a gente implantar valores para a vida. O garoto, você tem que formar um garoto atleta, não somente para futebol, mas para a vida, porque a gente sabe que lá na frente vai ter essas etapas. Você vai precisar um dia tomar decisões, você vai construir família, você decidir que faculdade você vai fazer, você vai ter que ganhar dinheiro. Eu me lembro trabalhando com atletas sub-20 e perguntando para eles se algum deles queriam ganhar. Todos queriam ser jogador profissional, mas eu falei: você quer ganhar 10 mil reais em algum time? Todos eles no sub-20 em um grande time. Então eles não pensam em ganhar 10 mil, eles pensam em ganhar 100 mil, não é isso? Sim. Então, e a gente sabe que um dos maiores motivadores é o dinheiro do futebol, né? É ser incrível, é ser orgulho, é ser reconhecido, é a fama, mas também é o dinheiro. Então, por que eu estou trazendo a questão do dinheiro? Eles falavam assim: não, 10 mil eu não quero ganhar, não. Só que eu sabia, e muita gente sabia, que daqueles 25 atletas, nem todos seriam profissional. Só que ele já não sabia qual era a realidade da vida. Que se ele parasse de jogar futebol, para ele ganhar 5 mil reais... Seria difícil. Seria muito difícil. Isso a gente não conta. Então, em 2018, a CBF contratou uma empresa para poder fazer uma auditoria no futebol brasileiro. A gente lembra, naquela época a gente tinha acabado de tomar uma sapeca da Alemanha, e aí a gente começou a enxergar um futebol amargo, deu tudo errado, e vamos buscar os culpados. Pronto, vamos tentar entender qual é esse funil do futebol. E no funil do futebol, o garoto até 14 anos, ele tem muitas oportunidades. Ele entra com sonho, motivado, e aí tem as etapas do funil. Tá? Todos eles querem ser jogador o quê? Quer ser jogador do Paris Saint-Germain,
do Real Madrid. Real Madrid. Você vai, 5 times, vai estar na boca de todos os meninos quando você pergunta quais são os 10 times, tá? Todos eles pensaram em jogar Real Madrid, Barcelona, Paris. Esses 3 estão em todos. Tá em todos. Porque é os que estão ganhando Champions League, é o que estão os grandes craques. Futebol é um negócio de marketing. Por que o Paris Saint-Germain contrata os melhores jogadores das seleções? Por quê? Porque ele quer ter Cara, eu tive lá agora recentemente. O Paris Saint-Germain não tem troféu. Ele está começando a ganhar agora os troféus. Mas não tem história. A história que ele tinha... Um time novo, né? Se remodelou, né? Mas é todo pensado para essa geração. Você está vendo as escolas do Paris Saint-Germain? Pelo mundo. Então, é um modelo, cara, muito articulado, muito estratégico para fazer o garoto sonhar. Quando sair Neymar, vai chegar o outro. Quando sair Mbappé, vai chegar o outro. Tá lá Messi, Neymar e Mbappé, que são os top do mundo. Só não conseguiram trazer Cristiano Ronaldo. Mas tá os grandes jogadores ali e essa camisa agora passou a ser uma segunda pele dos meninos, tá? Então, dentro desse funil, e esses garotos que estão jogando no Paris Saint-Germain, os brasileiros, pasme aí, cara. Somente 0,03% vão realmente realizar o seu sonho. Jogar uma Champions League e ganhar mais de R$500 mil. Olha isso, cara. Esse dado é importante, hein? 98% vão ganhar até R$10 mil. É muita gente querendo jogar futebol, muita gente falando que jogar futebol dá dinheiro, mas a grande realidade é que muitos vão jogar futebol, muitos vão ser jogador profissional, mas nem todos Vão ter o sucesso. E trabalhar a cabeça deles. Então, se a possibilidade do sucesso ela é mínima, ela precisa ser maior para quem? Para aquele que desenvolve a mentalidade de atleta. E é isso que eu quero formar. Porque se ele não for jogador de futebol, cara, ele vai entender o jogo, ele vai entender a vida, ele vai entender as oportunidades e ele vai falar assim, cara, eu descubro outras habilidades, me descubro nesse processo e, de repente, ele vai olhar para trás e fazer como eu fiz. Muito obrigado. Foi doído, foi desesperador, né? Chorei, mas valeu. Porque eu tô de pé e porque eu tô olhando para frente. E a melhor coisa da vida, cara, é quando você tá de pé e você olha para frente e você enxerga possibilidades. Não é verdade? Opa. Então, Fato. o seu sonho continua, o jogo continua. O juiz não apita, não termina quando o juiz apita. Exato. Ele continua. Agora, até falando dessa questão mental, Copa do Mundo está aí recente, né? Afinal de contas, não dá para esquecer tudo o que aconteceu. E eu tenho a falsa impressão, Wellington, me corrija se eu estiver errado e, claro, dê a sua opinião, mas o Brasil, acho que faltou uma questão psicológica, porque no momento ali que estava com praticamente o jogo ganho, vocês lembram, todos nós lembramos do que aconteceu. Eu vou mais além, não foi só de agora, não. Acho que falta já um tempo já. Também. E você acha que talvez se não tivesse um trabalho diferente ali... Agora, é claro, é difícil, não estou querendo te colocar aqui numa sinuca de bico, mas de quem que é a responsabilidade? É do treinador, é do atleta que está ali? Porque, deu tudo errado, deu ruim ali em 3 minutos, Wellington. A responsabilidade, ela precisa ser do atleta. Mas cada um que está envolvido no processo precisa encontrar a sua responsabilidade. Tem que assumir também. Tem que assumir sua responsabilidade. E o que é que acontece? Ninguém assume sua responsabilidade. Enquanto ninguém assume a responsabilidade, as pessoas vão cobrar essa resposta. Aí cada um cobra de um jeito. E é por isso que gera toda a polêmica. Mas, ao mesmo tempo, o atleta ele precisa entender que ele é uma imagem, ele é uma marca e ele é pago por isso, por representar uma imagem. O salário do atleta é composto por salário e pela imagem, né? E pelo direito de arena, que quem banca tudo isso são os torcedores, são os consumidores. E eles querem a resposta. Quando o atleta não vai, quando os líderes não vão dar a resposta, e aí? Você fica com o que você quiser na cabeça. Então, a conta ela não fecha. O atleta ele se desvaloriza muito quando ele não vai. Só que muitas vezes é o seguinte, cara. Dane-se. Não estou nem aí. Eu não tenho que dar satisfação. Mas tem. Tem, porque todo atleta ele representa uma missão. Perfeito. Todo atleta ele precisa ter um objetivo. Tem uma frase do... Eu não quero falar errado, mas é... Roosevelt. Foi um presidente americano. Né? E ele fala sobre o homem na arena.
A gente precisa entender o seguinte: o homem na arena é aquele que, mesmo. É aquele com o rosto sujo de terra. É aquele que sangra. É aquele que vai lá, mostra as suas imperfeições, mas com um objetivo motivado por uma glória. Ele precisa ter coragem de ser imperfeito. O atleta, ele precisa ter coragem de ser imperfeito. Mas ele também é aquele que tem a coragem de, na hora que precisa pegar uma lança e derrotar o inimigo com força, ele é aquele cara que não mede forças. Essa é a figura que o atleta traz pra gente, aquele que vai conquistar. E se a gente fala que um vai conquistar, o outro vai ter que ser conquistado. O esporte é isso, é sobre ganhar e perder. É 11 contra 11. Ou 1 contra 1, Sim, sim. né? Ou eu contra mim mesmo. Alguém está jogando contra mim. Alguém está em campo, está dividindo essa responsabilidade entre viver a glória e o fracasso. E eu preciso vencer. E esse jogo começa aqui na mente. Esse jogo começa com objetivos muito claros para mim. Por que eu estou ali? Eu me lembro do Neymar quando jogou as Olimpíadas e que para ele era muito importante. Fizeram uma pergunta para ele: Neymar, para quem que você quer ganhar essas Olimpíadas? Tinha acabado de tomar 7 lá da Alemanha, ainda estava machucado. E ele disse o seguinte: meu pai e meu filho estão ali na arquibancada e eu quero que meu filho um dia diga: meu pai foi campeão olímpico. Ele tinha uma motivação. Não precisa ser a mesma sua, não precisa ser a mesma sua, eu preciso ter uma motivação. Então, eu não consigo entender que um atleta vai para a Copa do Mundo somente pelo prêmio ou só para jogar a Copa do Mundo. Ele tem que ir com uma missão. E ele precisa ficar muito chateado quando essa missão não acontece. E, como é um esporte coletivo, a minha missão ela tem que ser tão importante que precisa ser clara para todo mundo. Eu não aceito que você desdenhe da minha missão. É como se a sua missão dependesse do outro também, né? E eu quero conhecer a sua. Por quê? Porque como a minha missão é grande, eu não aceito que a sua seja pequena, eu vou motivar você. E é isso que faz o grupo, o senso de grupo. O senso de propósito. E um cara que vai jogar para uma seleção, ele representa uma nação. Ele representa o sofrimento, os anseios, as expectativas. Claro, a gente não entra em campo, a gente tem nossas limitações, a gente vai chamar aquele cara de burro, mesmo sabendo que ele é craque. Faz parte do torcedor, da figura do entretenimento. Mas o atleta, ele precisa lidar com tudo isso. Ele precisa estar preparado para isso também. Preparado para isso. Porque isso pode acontecer em algum momento. Ele não vai ganhar tudo. Em algum momento, e isso se denuncia, cara. Quando você vai analisar o futebol, é muito fácil a gente falar depois que aconteceu, mas você vai ver que isso denuncia. Quando o Brasil joga contra Camarões, o Brasil ele é favorito contra Camarões. E ele, mesmo com o time em reserva, ele é favorito e ele tem condições de fazer o gol. Atacou o tempo inteiro. O futebol é bola na rede. O ponto conta ali. Uhum. Não é quantas vezes você toca na bola, não é se você domina. Então, o Brasil não soube entrar, ferir o adversário. Você fede fazendo gol. Mas os caras, em uma oportunidade, foi lá e feriu a gente. E comemorou. E a gente aceitou aquilo. Ah, não valia nada. Cara, tem que valer. Tem que valer algo. A felicidade foi tão grande do atleta que fez o gol, que eu não me lembro o nome do Camarões. Abubakar. Eu acho que ele foi expulso. Foi, porque ele tirou a camisa e era o segundo amarelo. Você acabou de falar. A felicidade, aquele momento... Motivado por uma glória. Motivado por uma glória. Então, o jogador brasileiro, a gente sabe que tem esses caras que estão motivados, tem outros que não estão tanto motivados e tem outros que estão despreparados. E aí, o que acontece? Quando chega o jogo que está valendo, a gente está jogando contra a seleção... Mentalidade de guerra, irmão. Croácia. Croácia. O cara, se você for ver onde é a Croácia, os caras estão ali entre bombas, meu amigo. O negócio tá pegando ali, o negócio não é brincadeira, não. Tenho amigos missionários que estão na Croácia e não é fácil. Então, o cara já sabe que ele já nasce numa zona de desconforto, ele não consegue jogar no país dele, ele tem que ir para fora, mas a mentalidade, quando você joga por um país, você joga por uma causa e por uma visão. Por uma visão. Então, eles não iam desistir à toa. Eu e você sabíamos disso. Mas quem mais tem que saber é o atleta. O atleta só comemora a vitória quando ele derrota o adversário. Não é verdade? Sim. Então, se a gente foi lá, foi competente para fazer um gol, a gente também precisa ser competente para não tomar o gol. E para isso existem várias informações, vários treinamentos, existem os especialistas que vão dizer que deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. O que é que eu vou observar? Na parte mental. Tá? Na parte mental. Não vou falar da parte técnica, da parte tática. Parte mental.
O atleta, ele não pode entrar no estado emocional do jogo. Ele não, o banco de reserva não pode entrar no estado emocional do jogo. Ele não é o torcedor. Ele é alguém que tem uma missão. Ele é alguém que precisa entender quais são as fragilidades do inimigo. Quando eu não entendo quais são as fragilidades do inimigo, eu também não valorizo as minhas fragilidades. E pode ser... Cara, mentalidade de guerra, irmão. Eu tenho mas eu tenho que acertar o alvo. Quando você vê o cara lutando boxe, a gente aprendeu isso, claro que é em filme, mas você vê nas lutas aí de MMA. O Rocky Balboa, ele tomava porrada, meu irmão. De tudo que é lado. Tudo quanto é lado. Se preparava cada vez mais. E ele dizia o seguinte: a vida vai bater e vai botar você no chão, mas é você que vai decidir se você fica lá ou não. Então, muitas vezes a gente viu o José Aldo saindo espancado de uma luta, mas ele só queria que o cara mostrasse onde era a fragilidade. Às vezes era um cansaço, às vezes era uma técnica que o cara não tinha, mas ele pegava a fraqueza do cara, porque a sua fraqueza é a sua ameaça. E qual era a fraqueza do Brasil? Emocional. Por quê? Fiz agora vou fazer mais. Porque não dá para entender o comportamento. Aí vamos agora para a liderança, que são as pessoas que estão ali, que estão vendo o jogo de forma macro. O jogador, ele se envolve, cara. Não dá para dizer que não se envolve. Sou brasileiro, a gente é emocional. Sim, muito. Né? E a gente tem jogador que gosta de botar o pé na bola, de fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente viu os caras focados, irmão. Os caras jogavam por uma bola. Todos nós sabíamos que era por uma bola. Por uma bola. Todos nós sabíamos. Por uma bola, por um erro, por alguma coisa. Vou apanhar, vou sofrer. Estou esperando a oportunidade. Mas Todos nós sabíamos. Mas quando eu pegar a oportunidade, eu preciso bater forte. Preciso bater forte porque o inimigo não pode levantar. E bateu forte, velho. Pegou a gente lá de surpresa. Mas assim, quem são os profissionais que estão ali? São os melhores, cara. Pessoas que já viveram aquilo ali. E quando você olha o comportamento dessas pessoas, travada, parada, paralisada. Ou seja, o ambiente se mostrou de uma forma que eles pareciam que nunca viram. Desculpa te interromper, mas depois do programa, a gente fez um programa depois desse jogo, que eu achei muito estranho, que nem agora você está falando ali do banco, dos comandantes, quando acabou e vai para os pênaltis. Todo mundo ali estático, parado. O Tite, que era o comandante maior, não falando com ninguém, tipo como se tivesse tomado um soco numa luta de boxe e estava ali desnorteado nas cordas, quando mais precisava dele emocionalmente, mentalmente. Claro. Agora, motivacionalmente, queria dizer. Todas essas áreas. Mas vamos lá. Se esperava isso da liderança, porque sempre vai se esperar do líder uma frase, uma motivação, algo diferente. Não é verdade? Um Zagallo da vida. O Zagallo da vida. O próprio Parreira, quando ele disse que olha para Romário e fala assim, Romário já fala assim, eu vou bater. Não, vai. Sabe? Então, você precisa estar atento para esses detalhes. E eu acredito que tinha profissionais ali preparados para aquilo ali. Só que quando o torcedor, quando as pessoas começam a perceber isso, fala assim, cara, o cara ficou paralisado. É porque também tinha uma expectativa. Porque se ele está ali, é ele que tem que resolver o problema. Sim. Claro que a gente está vendo também na figura do observador. Você não sabe o que é que o cara está pensando. Mas você está analisando o comportamento. A pessoa não precisa falar para dizer o que é que ela pensa. A gente faz uma leitura corporal e aquilo ali passa a fazer sentido. Então você fica ali. Tá, Tite, se você não ficou paralisado, então era o que aquilo ali? Me explica. E ninguém te explica, ninguém te fala nada. Uhum. Então ele aceita a culpa. A gente tem um ditado nosso que quem cala consente. Perfeito. Exato. Então ele consentiu, mas ele é ser humano. E ele precisa entender que ali foi a limitação dele. E talvez ali naquele momento seja o grande crescimento dele. Mas a gente precisa falar do nosso fracasso. Ter coragem para falar do fracasso. Isso é nobreza. O atleta, ele também fracassa. O atleta também erra. O atleta também falha. Mas o atleta não desiste. O atleta, ele está sempre aprendendo. Eu digo que não é só o atleta, é o ser humano. Mas o que me chama a atenção é justamente disso que você está falando, Wellington. É que eu acho que assim, a decepção é tão grande e o trabalho mental do jogador brasileiro, talvez, não vou generalizar aqui, mas enfim, é falho nisso. Por isso que você com o teu trabalho é o que vai melhorar demais essa questão. Mas os caras saem, numa derrota tão grande que parece que acabou o mundo. Aí eu digo para você, cara, os caras também não deram o melhor deles ali.
Não é verdade? Não são atletas? Ok, é uma decepção. Meu, mas os caras não estão... Dá a impressão que não existe um preparo. E, claro, da minha parte é mais fácil falar sobre isso e tecer essas críticas, mas eu vejo que a comissão técnica da seleção brasileira, por exemplo, não tinha ninguém ali. Você tinha o treinador, mas quem é que fazia aqui esse trabalho mental? Você lembra do diálogo interno que a gente falou aqui? Naquele momento, o atleta ele não está só escutando a valha da torcida. Ele também está se valhando. Quer dizer, ele está se culpando, Ele né? também está se culpando. Ele também está tendo os seus conflitos. E a gente precisa falar, porque são seres humanos. Mas lembra quando eu comecei aqui, a gente falou o seguinte, o atleta é aquele que dedica a mente e o corpo a uma missão, a um esporte. Esse é o conceito de atleta, tá? Então, a preparação não é algo importante, é fundamental. Não dá para pensar outra... Eu preciso entender que eles estão ali no auge da performance técnica, física, tática e mental. Então, quando eu vejo a seleção brasileira ela rejeitar o trabalho do psicólogo, trabalho mental, quando o Tite ele chega e diz assim, ó, não, esse trabalho eu já faço, aí ele tem que assumir a responsabilidade. Porque se ele é o cara que quer também ser o cara que tem a responsabilidade mental da equipe, ele falhou. Porque ele também teve as confusões dele. Ele não foi lá até agora para a imprensa para dizer qual foi o trabalho que ele fez e qual foi o momento que ele errou. Não fez. Sabe o que acontece? É que lembra que eu falei daquela torcida? Às vezes dá certo. Às vezes você não faz nada. O talento brasileiro é algo tão assim, natural que o cara faz uma jogada individual. O gol de Neymar foi um golaço. Perfeito, Nossa. né? Faz uma jogada e dá um gol. Cara, quem é que naquele momento não vai vibrar? Vixe. E a gente imagina que vai ser outro. Então, o Tite precisa falar disso, porque para educar essa nova geração. Tá entendendo? Então, mas eu quero dizer para você o seguinte, Ronaldo e Joaquim. Todos eles têm um treinador mental com eles. Todos. Todos os atletas que estão na seleção, do atleta de alto nível, ele tem pelo menos 4 profissionais caminhando com eles. Quais seriam esses 4 profissionais? Boa pergunta. Primeiro profissional, ele vai ter um assessor de imprensa. Ou você acredita que aquelas mensagens no Instagram que cada um colocou foi eles mesmos que chegou lá e escreveu? Humanamente impossível. Tá? E talvez a grande maioria esmagadora ela concorde. Sim. Todo profissional ele precisa ter um nutricionista. Porque... Todo profissional. Por quê? A casa de jogador de futebol, principalmente desse nível, é muito cheia. Tem muita gente. E o menino, o filho dele, quer comer batata frita, hambúrguer. Ele que tem que ter a consciência de que aquilo ali não é bom. Tá? Então, ele precisa ter alguém para poder cuidar da alimentação dele, porque nós já estamos em um nível de formação e sabemos que a alimentação ela é fundamental. O treino ele é composto pelas atividades, pelos estímulos, pelo descanso e pela alimentação. O treino físico. Não estamos falando nem da qualidade mental ainda. Então, é fundamental. Na verdade, assim, ó, não tem mais como você fugir desse profissional, tá? Então, ele tem que ter. E seus convidados não querem comer comida de nutricionista, né, cara? Você já sabe como é que é. E o terceiro profissional que todos eles têm é um fisioterapeuta. Sabe por quê? Porque eles precisam saber da possibilidade de lesão antes do clube. E eles precisam se recuperar primeiro também. Quando ele fica só com o fisiologista do clube, o fisioterapeuta do clube, o cara está em um departamento que ele tem que atender outros profissionais. E quando ele tem um exclusivo para ele, muitos atletas, cara, na casa dele já tem um centro de reabilitação. Perfeito. Porque o jogador precisa, o desgaste é muito grande, lembra? Não dá para Romário falar o que ele falava e jogar no futebol de hoje. Não dá. Não dá. Tá? Ele sabe que não dá, mas ele é um personagem. Hoje ele é um personagem, mas quando ele dava orgulho, porque ele dizia que ia fazer, chegava lá e resolvia o problema. E fazia mesmo. O outro profissional, O quarto profissional, todos eles têm um treinador mental. Se ele tem se o cara quer se intitular como um psicólogo do esporte, pode ter certeza que também ele utiliza a metodologia do coach. Tá? Sim. Então não precisa ser coach. Um treinador mental não precisa ser coach. Coach é uma metodologia, tá? Então, ele é um treinador mental, ele é psicólogo, estuda a psicologia do esporte, ele está sempre estudando e entender do ser humano e esse profissional precisa caminhar. Todos eles têm. Só que o que eu observo é que muitos deles têm profissionais que não é do futebol. E isso é alarmante, porque o futebol ele é um esporte diferente.
né? Ele mexe com essa paixão nacional, ele é envolvido socialmente. Mas vamos lá, eu não quero nem entrar nesse mérito do cara não ter um profissional do futebol, coach, mental coach, para poder trabalhar. Mas por que acontece isso? Porque eles precisam desses profissionais. A metodologia do coach é a seguinte: você é bom, eu preciso fazer de você melhor ainda. Ele precisa chegar ali, um coach ia trabalhar com ele metas claras, objetivos claros. E esses objetivos claros, ele tem indicadores. Então, os atletas chegariam ali no auge da sua performance. Poderia errar, poderia, porque são seres humanos, mas chegaria no auge da sua performance. Porque a metodologia é para isso. Eu quero ser melhor e eu vou fazer. Não tem dúvida. Lembra do diálogo interno? Neutralizo um para poder focar no outro. Beleza. Ele elimina as distrações, porque o princípio do coach é o seguinte: potencial todo mundo tem, mas potencial menos interferência. Quanto menos interferência, mais o seu potencial evolui, mais as pessoas enxergam como performance. Esse é o código, o DNA do coach. Tira as interferências, foca no potencial, as pessoas vão ver sua performance. Beleza? Agora, o que é que eles querem? Eles querem alguém para escutar ele. A vida desses caras não é fácil. Não é fácil. Não é. É o sobrinho que está dando problema, é o tio, é o cunhado, é o filho, é muita coisa acontecendo. E ele precisa de alguém Lado só externo, né? Ele precisa de alguém só para escutar ele. E é sabedoria ele buscar um profissional para poder ele conversar, para poder escutar. Por que, Wellington? Porque é o seguinte: quando ele não tem esse profissional, com quem é que ele vai se consultar? Com o amigo, com o pai? Quando você se consulta com uma pessoa que não é um especialista, você vai ter uma opinião. E muitas vezes a opinião ela é desinteressada, porque o cara não está vivendo aquilo ali. Não sabe nem o que está falando. Sem embasamento nenhum. Acha que está ajudando, mas está atrapalhando. Então, antigamente, acontecia essas figuras, né? Esses gurus esses amigos que contavam algumas coisas. Beleza, você precisa ter esse amigo para falar bobagem, para brincar, para dar extravasada, beleza. Tem hora pra tudo. Mas às vezes o negócio é muito sério pro cara, velho. E aí você vai contar para um amigo, ele vai rir de sua cara. Se você não tem uma esposa equilibrada, ela também pode pegar daquele problema e desdenhar, porque aquele problema, aquilo que se tornou um problema, talvez não seja aquilo que está acontecendo ali, é algo que já vem enraizado, já vem acontecendo. E muitas vezes do conflito social, conflito pai e mãe, conflito com suas lideranças, porque as figuras de intimidade e as figuras de autoridade nas nossas vidas, elas colocam crenças em nós. Então o garoto, tem muito atleta que chega ali naquele ponto de Copa do Mundo, mas ele não se considera o seguinte: eu mereço. Sabe? Você não sabe qual foi a caminhada de cada um. Então tem questão de merecimento, tem muito trabalho que pode ser feito. Não, o psicólogo ele é preparado para isso. Um profissional da área mental, ele precisa ser preparado. Se eu não entendo, é igual o médico, né? Se eu não entendo de mão, eu vou indicar para o cara da mão. Sim, Existem vários profissionais. Tem a sua mas área. muitas vezes eles procuram o cara fora da área do futebol, porque ele, na verdade, ele só quer ser escutado. Ele quer contar a sua dor, sabe? Você já viu aquela história que a gente minimiza a dor quando a gente começa a falar dela, né? Perfeito. Faz sentido. E é isso aí. Já estão buzinando no meu ouvido aqui, que estamos chegando ao fim, meu. Cara, mas Tem que fazer um parte 2 com ele, viu? Verdade. Agora, Parte dois. é assim, o jogador não é máquina. O jogador, o atleta, na verdade, o trabalho mental... Conheço um. CR7. Mas ele também tá dando sinais de cansaço a idade também, chega né? para todo mundo. Sim. Mas em relação a tudo isso que ele falou, em vários momentos ele contando, cara, eu enxergava o Cristiano Ronaldo em vários momentos que ele contava. Eu lembro muito de uma Eurocopa Portugal e Polônia, não lembro agora contra quem, que foi para os pênaltis e o João Montinho, que era um jogador de Portugal, se escondeu. Ele foi lá, cadê o Montinho? Anda cá, João. Tu vais bater o pênalti. Olha, tu bates bem, se errar que se foda. E motivou o cara. Já deu a moral pra ele. Isso faltou. Ô, Wellington, estamos chegando ao fim. Prazerzaço te receber aqui. Deixar um espaço para você falar de projetos futuros. Você já falou pra gente estar escrevendo um livro. Verdade. Ou já terminou, não sei. Vai ser publicado. Pode falar aí com o pessoal e... Maravilha. Muito obrigado por você ter aceito o convite. E um convidado que veio de longe, né, Ronaldo? Verdade. No início do programa, o Wellington até comentou isso, que ele é da Bahia. E eu fiz esse convite para o Wellington ano passado, não é, Wellington? E desde então, estamos aqui na expectativa, né? Mas eu sabia que em algum momento isso ia rolar. Como o Joaquim disse, realmente é um prazer enorme
sabe, Wellington, pela tua experiência, pelo teu expertise, pela tua inteligência. Então, assim, é um futuro que você já está, né, Engrandece nosso programa. já está conquistando, né, aquilo que você almeja. Tenho certeza que seu futuro será brilhante e para nós foi uma aula, cara. Muito obrigado de verdade. Muito legal, cara. Eu tô, assim, em estado de flow, não me preocupei com hora, eu tô em campo, o jogo tá acontecendo. Boa! Acredite, me imaginei aqui, eu queria conhecer esse estúdio, eu queria conhecer vocês. Amém. Tô muito feliz. Amém. Obrigado. Feliz pelo convite, né, de convidar um profissional da área mental para poder estar aqui. De fato, a gente tem se preparado porque a gente entende que a gente precisa servir naquilo que faz sentido para a gente. Mudou minha vida e eu tenho assim vários cases de sucesso com atletas, com famílias, com profissionais e eu me sinto, sabe aquela coisa de olhar para frente e ver possibilidades? É muito bom e isso daí vem a partir do momento que você começa a se sentir útil dentro do processo. Então, muito obrigado a todos que me disseram não. Muito obrigado por todas as dificuldades. Estou seguindo, Boa. me conectando. Algumas pessoas dão as mãos, caminham um pouquinho com você, depois ela segue o caminho dela e é a vida. A vida não é fácil, a vida é espetacular por causa disso, né? Então, eu agradeço demais o convite. Quando você fala sobre o Cristiano Ronaldo e você pega esse momento, se você pegar 3 anos atrás, Cristiano Ronaldo era mala, era um cara afogado, né? Então, Verdade. ele construiu uma imagem e ele nos permitiu falar da metodologia do treinamento mental, porque foram estudar a mente do cara, velho. Ele chega num programa e fala o seguinte: eu sou o melhor. Vai falar pra ele que ele não é o melhor. E aquilo ali, pra gente... A soberba foi tão grande que... Não, parecia que era uma soberba, mas ele estava só apenas... Cara, eu só dizendo que conheci Romário, que dizia que era o cara. Né? Que chegou até a cometer uma blasfêmia dizendo que Deus é 10, Deus é 10, 11. Romário é 11. Mas o Cristiano Ronaldo falou assim: eu sou o melhor. Por quê? Porque eu tenho que pensar, eu tenho que acreditar que eu sou o melhor. Autoconfiança. Autoconfiança. O coach, o treinamento mental, ele é uma conversa com você mesmo, a gente conversou sobre isso, porque ela é auto. É você com você mesmo, irmão. É você confrontando seus medos, é você encontrando eles, você derrotando eles, e aí você avança com autoconfiança, com autoestima, com autorresponsabilidade e quantos mais altos tem por aí. Sobre o projeto, a gente tem uma plataforma chamada Treinamento Foot, app.treinamentofoot. Anota aí, galera. Então, app.treinamentofoot.com.br. Lá tem uma mentoria para atletas em formação, atletas de 9 a 14 anos. E essa mentoria é um encontro semanal. Toda semana esse garoto encontra comigo. Inclusive, meus alunos estão assistindo. Porque Tem alguns recados aqui. Faz parte. Rian Lemão, 2012, está acompanhando. Um abraço. Aqui. São atletas de todo o Brasil, tá? Então, legal isso aí, encontrar essa galera. Eles estavam participando agora de um desafio de leituras. Fiz cada um deles ler um livro. Boa. Então, leram o livro do Abel. Cabeça fria e coração quente. A gente tem aí. E os moleques estão felizes da vida, né? Lá também tem um treinamento espetacular, cara, que é um treinamento que vai levar o atleta do ponto A para o ponto B, chamado Despertando os Verdadeiros Campeões. Não importa a idade. Despertando os Verdadeiros Campeões. Aulas gravadas, onde ele pode assistir onde quiser, a hora que quiser, tá lá na plataforma. E esse projeto que eu fiz com muito carinho, depois de... Sim, ter um sentimento assim de angústia, porque eu queria ajudar os pais, e eu escrevi um livro chamado O Meu Jogo Mudou. O livro, calma gente, o livro já está na editora. Tá no forno. Boa. Tá lá, já defini como vai ser a capa, sabe aquela alegria? Já decidi quais são os lugares que eu quero esse livro exposto, e um deles vai ser o aeroporto de Congonhas, porque toda vez que eu passo ali, eu falo, meu livro vai estar aí. Olha E aí. quando você vê o livro, O Meu Jogo Mudou, o verdadeiro jogo que acontece na mente do atleta, você lembra, tá? Adquiram o livro, logo a gente vai também compartilhar aí para poder a gente divulgar mais esse livro. E esse livro é uma forma que eu encontrei de ajudar os pais. Onde os pais vão entender quem são eles, né? Quando é que surge um pai de atleta? A partir do momento que o filho ele vira atleta, o jogo mudou pro pai, cara. Nossa, E ele precisa entender qual é o lugar dele. Porque quando ele sai do lugar dele para ir para o lugar do treinador, ficar berrando na beira do campo, o lugar dele fica vazio. E o lugar de um pai vazio não pode. Não é. Não é legal. Não é legal. A gente vai ter a parte 2 com ele, trazendo o livro pra gente expor aqui no programa. Pronto. E a família unida
no mesmo objetivo, que é a questão do pai, a tendência, a probabilidade de dar certo é muito grande. Verdade. Wellington, sucesso, Muito cara. obrigado. Vai ser ótimo De isso. coração. Pessoal que está assistindo a gente, desculpa se eu não li todos os comentários de vocês. Passou aqui um monte de gente. Só lembrando que o Futebol Rústico sempre num oferecimento de My Life, VMP Papéis, RDR, AST Consult, Grupo Chavante e Tradiça Burger. Gente, que aula que a gente teve hoje. E até um novo encontro. Obrigado por todos vocês que nos acompanharam. Pais, esse é um programa que você assistiu e tem que assistir de novo. E prestar atenção em tudo que o Wellington falou. E saindo o livro, tem que adquirir. E a gente vai fazer um parte 2 aqui com ele, certeza, trazendo o livro e a gente vai contar sobre esse livro. Gente, até semana que vem. Fiquem com Deus. Fui. Valeu, Ronaldo. Valeu, Wellington. Boa noite. Tchau, galera. Abraço, Wellington. Boa. Valeu, Rafa. E o Tomazella deve ter o pedão do Tida Lusa, já que eu tô sabendo aí, hein? Ih, pronto, cara. É. Portuguesa. Tá 0x0, o Tomazella 0x0, defendeu o pô. pênalti. Isso aí. Boa, Toma. Ramos é o zagueiro, né?